Posso começar? Olá, meus amigos do Papo na Diagonal. Estamos em mais... César Augusto é um caso muito sério. Ele não permite que a gente venha fixar como é que é o nome? Jargão, tá? É. Cara, entende? Toda vez. Aí ele ri. Só se a tua risada fizer parte disso. Faz também. Às vezes é isso. Não era o intento, mas já que veio ao entendimento, por que não obedecer o tempo? Fazer aqui. Tudo bem. Senhoras e senhores, com grande satisfação, mais uma vez estar aqui. Eu com meu amigo querido César Augusto, pai de Sigudinho. Hoje afônico de aí uns 4, 5 dias consecutivos de situação muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui. Estamos também na nossa bancada hoje, mais uma vez, o nosso queridíssimo Hugo Lima, senhoras e senhores, está aqui, que é um cara que tem uma força expressiva, né, na diagonal, e trouxe. Olha, aí. Hoje nós temos uma hoje nossa diretora executiva está aqui também, senhoras e senhores. E fazendo parte da bancada, nada mais, nada menos que Fernando Oliveira, conhecido como Netinho, mas que não tem neto no nome. Impressionante isso, né, velho? Não é, mano. Mas aí diz você sabe qual é a história, porque ele foi o primeiro neto da família. Primeiro neto ficou Netinho. Acabou o neto. Mas tudo bem. Uma pergunta sobre Netinho. Será que Segundinho vai ser primeiro em alguma coisa? Porque se já nasceu de segundo. Já nasceu de segundo, né? Olha, imagina ele ganha natação no primeiro lugar, segundo primeiro. Vai ficar meio confuso. Mas eu declaro que a única coisa que ele seja em segundo seja no nome. O restante seja tudo em primeiro. Glória! Senhoras e senhores, estamos aqui depois de... Faz um tempo que a gente não grava, né? Faz uns dias, não faz não? Foi quando? Foi quarta-feira. Não faz tanto tempo então. Faz, homem, já disse, não volta atrás, não retrocede, é o tempo que passa, seja um segundo após. Eu sei, porque a saudade é grande de estar com vocês, cara. É o melhor aí, velho, tudo bem. Apesar que estávamos ontem juntos, né? E quero agradecer um abraço ao pastor Daniel, cara, da Igreja da Graça. Acho que é Josenildo o nome. Josenildo, Daniel tá... Eu quero mandar um abraço para o Josenildo e dizer a ele, assim, vai ficar gravado. Cara, a segunda ministração que eu vou na sua igreja, que eu sou muito impactado com a mensagem. É uma mensagem totalmente esclarecedora. E aquela questão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Exato. E eu digo ao Senhor que ontem foi um dia muito legal. Foi mesmo. Que Deus abençoe sua vida. Apesar que ontem é relativo. Ontem a gente não sabe que dia hoje. É verdade. Opa. É verdade. Então, verdade. A questão é o seguinte. Porque hoje é segunda, mas pode não ser, né? Pode não ser segunda. Entendi. Verdade. A Matrix, Hugo já tá na Matrix, Hugo já saiu pra... Já tá em outra pegada. A pílula azul e a vermelha, ele tá ali. Você vai escolher o quê? Exatamente. O cara só o interessante de tudo isso... O Netinho mesmo também tá fazendo entendeu? O Papo na Diagonal, ele tá tão poderoso, digamos assim... que está acima do tempo, velho. É verdade. Não sabe? É atemporal. Mas vamos esquecer, isso é uma heresia, tá ligado? Vai dizer que a gente tá se sentindo... Mas se fizer o símbolo, será que cancela? Não. É melhor, deixa. Senhoras e senhores, ontem, como estava dizendo o Josenildo, foi uma palavra abençoada, no qual eu tenho muito amor, muito carinho. Quero dizer também que temos uma participação, sim, que foi da parte dele até, da hamburgueria Califórnia, muito bom. Não, cara, já comeu o hambúrguer de lá? Cara, você tem que comer. O melhor... Cara, sem... eu atesto. Cara, eu atesto. Onde é aqui mesmo? Pode dizer o hambúrguer lá da hamburgueria Califórnia. A carne macia, não, o cara, pão... Não é hambúrguer de siri. Não é hambúrguer de siri. De siri? Cara, é impressionante como também. ele conseguiu juntar a qualidade dos elementos. Muito bom. E dentro de uma condição muito simplificada. Porque você chega lá, você não tem aquele 300, menu, 50 não. O menu só tem, basicamente o mesmo, só tem
um hambúrguer, que é a carne, um hambúrguer, uma farofa de bacon. Isso. E um molho branco, alguma coisa. A maionese e o barbecue. Aí você pode escolher com uma carne e o queijo. Tem um queijo também. Isso. Aí, com uma carne, 2 carnes ou 3 carnes. Acabou. Cara, e é sensacional. A diretora já comeu lá? Vamos, tem que levar cara, Hugo, né? Você, rapaz, é sensacional. E nós estamos... É fechado. Oxi, aí tem a ver. Calma. Agora não. Mas sabe que dia é hoje? Não é, sabe que dia é hoje? Se for sexta-feira, Presumindo, né? A questão é a seguinte. Ele falou, disse, olha, no dia que tiver lá, tem que falar pra eu mandar os hambúrgueres pra vocês, que ele segundo ele, vai volta e meia, vai estar conosco. Não, mas eu recomendo, muito bom, muito então, bom. Então já é uma possibilidade muito boa. Então um abraço para todos, tia Cleide lá, tia Cleide, o Josenildo, estão todas as pessoas, o pastor Josenildo, um grande abraço. Beijo, tia Cleide. Hugo Lima, já que você está tão feliz, que é uma movimentação da graça do Senhor, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui no Papo na Diagonal. Amém. Com essas figuras ilustres, Senhor, que estão aqui. Uma participação especial hoje de Fernandinho. E que esse papo venha transformar pessoas através do nosso intuito, né? Amém. Sim, Senhor. Que venha impactar, venha salvar, venha converter aqueles que estão afastados, Senhor. Amém. Em nome Sim, de Jesus, Senhor. amém. Amém. Glória a Deus. Senhoras e senhores, nós temos hoje um assunto bastante importante, trazido pelo nosso querido Netinho, que não é neto. Na verdade, ele é neto, mas não tem neto no nome. Não tem neto no nome, né? E aí, inocentemente, eu perguntei, quer dizer que o nome do seu pai é Fernando? Ele... Quase. Não. O avô. Aí eu só o... Já começou errado essa estreia. é uma Aí linha ele disse, meio... não, meu avô tem outros, pronto, menos mal, né? Né? Tudo bem. Pulou a Mas geração. não teve nada a ver porque o avô dele era Fernando, na verdade era pelo... Não, é porque primeiro foi neto. o primeiro neto. Tinha que ser com o Netinho, né? É verdade. Depois tem umas histórias boas aí de Netinho. Netinho Xícara. Netinho. Isso vai virar gatilho. Vai virar um gatilho. Vai virar um gatilho, ó. Mas, tu se controla na hora de falar sério. Tu fala sério, macho. eu me lembro da situação dele numa parada de ônibus aí. Exatamente. Ó, eu já vi caba macho, viu? Mas esse daí esse. Ah, sim. O parceiro esse, correu, ele ficou. Esse é caba macho. Meu amigo, eu fui. Já viu aquele filme? Fui deixado para trás. Pronto, foi praticamente. E fui ajudar um amigo. E fui abatido. Foi abatida. Senhoras e senhores, e o tema de hoje é muito forte. Ele fala sobre alma. Ele fala de coisas interessantes. Eu queria hoje, aí pode ser a leitura dele. Então a gente já está começando uns rodízios aqui. Então eu queria pedir para Netinho falar aí sobre, fazer a leitura aí da passagem que ele está trazendo. Provérbios 23, 7. Parte A. Então, Lê a parte A e parte B. Certo. Vamos lá. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Né? Não está contigo. Não está contigo, certo. Então, o que Deus trouxe no meu coração em relação a esse tema, né? É o que a gente tem feito no reino espiritual para proporcionar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente imagina, né? Que é aquilo que a gente deseja. O que a gente tem pensado, tem proporcionado diante da fé, para que aquilo que a gente quer, aquilo que a gente imagina aconteça, né? E aí eu venho agora acho que é Efésios 3:20, né? E Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou imagina, né? Por conta de nossas muitas vezes nossa mediocridade, né? Nossa incredulidade, muitas vezes as coisas acontecem, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Né? Amém. Então, basicamente, essa é a pergunta, né? César Augusto, como você recebe esse provérbio aí? Cara, muito interessante por duas vertentes.
as coisas materiais, porque nós não podemos ser levianos em achar que, porque eu sou cristão, só vou buscar as coisas do céu. Você precisa ter uma vida aqui, você precisa ter um legado aqui, e para isso você tem que trabalhar. Certo. Usando, que eu sempre comento quando eu vou falar de Jesus, as boas práticas que o Evangelho nos proporciona para podermos sermos cabeça. E a cabeça não quer dizer que eu vou ser o chefe, mas eu vou ser alguém que tem referência e relevância. Pode ser o porteiro, mas as pessoas veem naquele porteiro. Isso eu vejo pelo lado material em si. É uma pessoa que influencia, que você tá falando, velho. Uma pessoa que você tem, que as pessoas acabam confiando. E o que você tá falando, desculpa te interromper, porque é tão profundo o que você está falando, porque isso parte de um princípio celestial. Amém. Que é o critério sobre hierarquia. Tem muitas pessoas, muitos grupos, muitos ideais que são contra o critério do sistema hierárquico. Que, na verdade, todo sistema que não for hierárquico, ele é anarquista. Sim. Ele vai se acabar por seus próprios atos em questão de tempo. Porque a hierarquia ela é necessária não para definir que um é maior que o outro, mas que um tem mais responsabilidade que o outro. E não necessariamente tem uma em todas as áreas. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um missionário Chico, amigo meu, em que hoje ele é aqui vice-presidente do Instituto Molhando a Terra, do qual eu sou presidente, quer dizer, hierarquicamente estou acima dele, mas ele é meu líder em missões nos presídios. Então, quando ele me fala como líder, eu ouço ele como liderado. Entendi. Então, esse é um princípio da Torre de Babel, que quando o senhor fala assim, vou confundir a língua, vou trocar, vou confundir a língua, o senhor acha que o termo é esse, entre eles, para que os planos pudessem ser cessados. E esse confundir, ele tem duas vertentes. Uma que de linhas teológicas mais fundamentalistas, que diz que ali é o princípio da criação dos idiomas que hoje se existe, né? Vários idiomas que se existem. Eu não estou discordando disso, mas eu acho que tem uma outra linha que é a possibilidade de não reconhecer a autoridade do outro. Então, toda vez que eu não reconheço a autoridade do meu líder, eu estou destruindo aquele projeto. Você vem com a rebelião, né? Com a rebelião, que é justamente... E a rebelião, na verdade, ela migra para uma facção. Qual a diferença da situação? A rebelião é um pensamento, é uma ideia de um. Ok? E quando passa a ser 2 ou 3, é uma facção, é um grupo que é montado paralelo à força principal para que possa se opor a essa força. Então isso é facção e geralmente elas acontecem nos bastidores. Nas margens, né? Nos porões. Então o que acontece? Que você está falando, eu fiquei tão impactado com o que você falou, sobre a questão da chefia. Lógico que tem gente que não gosta desse termo chefe, mas a colocação do contexto hierárquico, isso vai partir em todas as esferas, em todos os ambientes da nossa vida. Ele começa dentro de casa. Ele casou um homem e a mulher. Por isso que Deus ele constitui o homem como cabeça. E as pessoas não entendem isso, porque acreditam que está levando uma superioridade para o lado masculino, que não é. Ele só está definindo o critério ali de responsabilidade. Você tem a responsabilidade de prover, de proteger, de trazer, de dirigir, de direcionar. E acabou. Eu ouvi esses dias dizendo que foi até um vídeo no Instagram, uma pessoa falando erroneamente que deu essa ideia religiosa de simplesmente Deus ser masculino, Jesus ser homem e o Espírito Santo termo masculino. Então gera o contexto religioso dentro do critério da masculinidade, imperar sobre a questão feminina e um Jesus de olhos claros. Esse ponto eu não vou nem tocar porque realmente tem um contexto muito religioso sobre isso. Mas esse critério sobre a masculinidade, que ele falou assim, e a criação do homem primeiro e depois vem a criação da mulher. Ele falou. Só que é
É uma mentira isso. A Bíblia não fala isso. O homem e a mulher foram feitos ao mesmo tempo. Dá para entender isso? Você pode ler lá. Gênesis, capítulo 1, eu acho que 27, 26, ele fala, no final do 26 para o 27, ele fala, e formou Deus o homem, fez Deus o homem, sua imagem e semelhança, fez Deus o homem e a mulher. Só que ele fez o que é fazer o homem, dentro do contexto da essência. Mas a matéria que só foi feita posteriormente, sim, tem uma sequência. Da matéria do homem ser feita primeiro e depois a matéria da mulher ser feita, extraído da matéria do homem. Mas quando foi feito o homem, foi feito o homem e a mulher ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que não se tem aí algum tipo de privilégio de ser primeiro, a primeira criatura. Não. O homem ele foi formado primeiro, mas ele foi feito ao mesmo tempo que a mulher. Só que a atuação, assim, o start do fôlego da vida, sim, tem uma sequência, porque é uma formação. Mas a feitura de Deus sobre o homem e a mulher é simultâneo. Certo? Deixa isso aqui claro. Pode falar, meu chefe. Desculpa aí ter falado demais. Não, assim, basicamente, essa questão que o Nandinho trouxe tem um lado muito mais funcional do nosso dia a dia, que você tem essa questão, e tem um lado espiritual mesmo da sua busca do relacionamento com Deus. Isso. Entendeu? Porque assim, é uma questão de conjuntura, de procedimentos que você acaba se baseando para tentar entender os propósitos, né? Porque tem essa questão é muito, muito forte, gente. A diferença do líder e o chefe, quem é formado em administração sabe. A importância de você reconhecer quem você é e através... Porque assim, isso tudo vai pro teu coração. É tipo um alimento constante de quem você se relaciona, de como você se relaciona, de onde você está inserido, para tentar que aquilo vai gerando tesouros. Não é tesouro só material em si. Por exemplo, se eu uso o evangelho como forma de procedimento no meu trabalho, então vai ter situações que eu vou ter que agir com a justiça de Deus. Então, com a justiça de Deus, ser correto e sincero, mas o teu trabalho te manda a ser diferente. Mas se eu agir com desonestidade para tentar agradar relativamente ao meu trabalho, eu vou estar construindo e vou estar adquirindo coisas, só que esses tesouros ele vai estar baseado na mentira, na enganação. Então isso é uma questão de coisas materiais. E a questão espiritual em si mesmo, do relacionamento com Deus, é você ir para um culto e prestar verdadeiramente um culto. É você... saber o que está fazendo lá. Justamente, você ter um relacionamento com Cristo, além do que os teus olhos podem enxergar. De que forma? Eu vou buscar Jesus pelo que Jesus pode me dar. Mas, e o que Jesus é para você? Eu costumo dizer, Cezinha, só interrompendo, é que você ir para um culto, né? Sendo também um culto, né? Porque ele não participa somente daquele lugar, ele participa de você, cara, né? Eu acho que a principal situação de culto hoje em dia é porque as pessoas nem sabem nem o que é culto. É. Porque culto você não vai buscar. Já aproveitando esse gancho, então explique. Culto é uma ação... Sentiu. Que eu acho que deu alguma Já coisa pedindo desculpa, viu, Cezinha? Agora foi. Intenso. E aí, eu fiquei intimidado agora. Viu? Ele tá tentando pegar o que você faz, ele tá aprendendo. Ver com quem ele tá mexendo, velho. E ele agora... Ele simplesmente fez só o... Então, explica aí. É jogar as coisas velhas fora. Explica. Então, a questão do culto, as pessoas estão muito mais acostumadas a buscar algo que está lá, né? Mas eu não estou buscando a Deus. Então, deixa eu te falar. Culto é aquilo que você entrega. Pronto. Entrega dentro de algo que foi aperfeiçoado em você no longo da semana. Ponto. Então você busca a Deus. Onde é que se busca a Deus? Você não busca a Deus na igreja. Você não busca a Deus em público. Você busca, segundo a palavra de Deus, onde que você busca Ele é no secreto. É no seu quarto, porta fechada. Você pode receber alguma coisa no culto? Pode, e possivelmente você vai. Porque é um ambiente de confraternização e do qual o Espírito está lá. Agora, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Aquele ambiente, o Deus está lá. Nós não estamos lá por causa de Deus. Deus está lá por conta de nós.
É isso que é a diferença que as pessoas não entendem. As pessoas vão lá porque acreditam que Deus está lá. Mas Deus só está lá porque eu vou estar lá. Porque ele diz, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, ou a prestação de cultos, ou a colocação voltada sobre a adoração, ele se manifesta. Então essa história fala assim, eu vou à igreja porque Deus está na igreja. Não, peraí, calma, cuidado com isso aí. Porque Deus ele está em todos os lugares. Mas ele não está na igreja? Tá. Também. Mas o motivo por ele estar lá é porque você está lá. Quando você sai, ele sai junto. Lógico, Deus é onipotente, ele está em todos os lugares, é onisciente, ele sabe os pensamentos, sabe todos os lugares, ele está em todos os lugares. Ok. Mas o que eu quero dizer é que ambiente de culto, o Senhor é mais uma pessoa que está lá, ou a grande pessoa que está lá, porque nós estamos lá. Aquele encontro não foi marcado por Deus. E começar um negócio Heresias, aqui. uma música O negócio vai dar zebra. Vamos Mas é a verdade. na diagonal. Mas é verdade, pode cancelar. Mas a questão é, Deus não marcou? Não, Deus não marcou. Quem marcou então? Pode ter sido pastor, pode ter sido um grupo de pessoas e decidiram, vamos marcar domingo às 18 horas, vamos marcar domingo às 19, vamos marcar às 20, sei lá que horas, 17. Cada igreja tem seu horário. Então foi alguém que chegou e decidiu. Mas Vlad, como é que alguém decide isso? E eu vou ser bem sincero, possivelmente motivado pelo Espírito Santo, para que tenha uma organização e uma como é que se dá o nome? Comunhão? Uma doutrina, uma comunhão, uma definição, o que seja melhor para aquele ambiente, para aquelas pessoas que estão ali, motivado pelo Espírito, mas não é definido pelo Espírito. Tá dando para entender, não? E onde que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso da própria palavra, que diz, esse encontro não é marcado necessariamente por Deus, é marcado pelo homem, e Deus vai estar presente. E onde que Deus está? Qual é o encontro que Deus marca? Porque nós nos encontramos com Deus em 2 situações. Uma, quando nós marcamos com Ele, e outra, quando Ele marca conosco. E quando nós marcamos com Ele, é na hora do culto, é na hora das 3 horas da manhã que nós oramos. Ali são situações determinantes feitas pelo próprio homem. Falar assim, eu vou orar hoje, meia-noite. Quem marcou? Foi Deus? Não, foi você. Isso. Você entende a diferença, não? Você diz que eu vou atrair a presença dele. Então, eu vou buscá-lo. Atrair... Exato, eu vou buscá-lo. E ele vai se fazer presente. Vai. Toda vez que você abrir a sua boca e o invocar, a palavra invocação significa trazer para dentro. Toda vez que você invocar, ele estará presente. Ponto. Ok? Até aí tudo bem. Tudo bem. A questão é, isso é eu marcando com ele. E onde é que está quando ele marca comigo? A palavra de Deus diz que no último dia, ele fala, estive nu, estive doente, estive preso, estive com fome. Onde é que ele está dizendo que ele está? Ele está marcando encontro. Ninguém percebe. Jesus está sinalizando e está dizendo assim, ei, eu estou aqui, eu estou no presídio. Eu tô no hospital. Cadê você que não veio me ver? Tá na rua. Cara, eu tô na rua. É forte, aonde é que você tá? Eu tô marcando. Porque quando você me chama, eu vou. Mas por que você não vem quando eu tô te chamando? E ele está nesses lugares. Sabe qual é o maior problema hoje da grande religião? E quando eu digo grande, é grande. Que o diabo se utiliza da religião para cauterizar a mente humana, fazer com que as pessoas acreditem que estão indo para o céu e, na verdade, estão indo para o inferno. Porque querem buscar a Deus em um templo magnífico. E com ar-condicionado e tudo mais. É condicionar a busca a um lugar, a um estado, a uma situação. A um estilo, a uma, sabe, uma se a liturgia. Não for preta, parede preta, não é de Deus. Se não for branca, não está lá. Deus não está lá, não está lá também. Então, estão colocando ali um estereótipo, ponto. A gente vai levar uma paulada por isso. E problema, eu quero... Ainda bem que tu apontasse o dedo, porque ia sair um... Mas deixa eu te falar. Algo que eu acho que ontem que a gente escutou, o amor dele é incondicional, não é isso? É incondicional. E a questão é que estão procurando ele no lugar errado. Quer dizer que Deus não está nesse lugar? Claro que está. Mas quem está marcando esse encontro é você, não ele.
Então as pessoas restringem a busca, porque não sabem o que é buscar, porque buscar é algo extremamente de íntimo. E você não tem a sua intimidade exercitada em público. Não existe. Não, mas eu senti a presença. Claro que você sentiu. Claro que ele falou com você porque ele está lá. Uhum. Mas intimidade não é no púlpito. Ali é a manifestação da intimidade que você tem com ele. Porque quem revela essa intimidade é ele, e não você. Mas a busca dessa intimidade é no oculto e no secreto. Aleluia. Toda vez que você faz alguma coisa para Deus, naquela preocupação de ninguém ver, ninguém pode ver eu fazendo isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa, vai que vem no meu coração. Num dia em que você buscar a Deus, quer dizer, fazer coisas para Ele, seja um jejum de ação de graça, seja uma leitura da Bíblia, seja o dobrar de joelhos, seja um clamor mais fervoroso, seja o tocado mais poderoso, seja o derramado mais glorioso, com a mesma intenção de esconder, como nós fazemos sobre os nossos pecados. Meu Deus. Você chegou aonde você deveria estar. Aleluia. Toda vez que você for intenso sobre aquilo e falar assim, ninguém pode me ver fazendo isso. Por quê? Porque nossa carne é tão cebosa que tudo aquilo que nós fazemos, que de repente alguém olhou e falou, cara, o cara tá orando. E eu percebi que alguém tá me vendo orar. Há uma quebra de conexão sobre aquilo que eu estou querendo entregar a Deus. A carne vai querer valorizar sobre aquilo. Quer valorizar o Instagram. E eu deixei de ser quem eu deveria na presença do Senhor. Então, quem devo ser eu na presença do Senhor? Deus. Aquele que busca a intimidade com a intensidade de oculto, escondido, no secreto. E falar assim, ninguém sabe que eu estou fazendo isso aqui, ninguém sabe o que eu estou falando com ele, ninguém sabe, as pessoas, é o princípio das pessoas falar assim, fulano não é possível, como é que fulano, ele brilha, como aconteceu com Moisés, mas eu não vejo ele orando. Porque quando Moisés sobe quem? Moisés. Verdade. Josué fica onde? Fica no meio do caminho. Isso. Por quê? Porque intimidade não pode ser a 3, é a 2. Josué, fica aí. Você não sobe. Por quê? Porque agora é entre ele e eu. Aleluia. Segredos são constituídos entre duas pessoas. Você quer acabar um casamento? Conte suas intimidades para um terceiro. Não, mas ele é meu amigo. Você está acabando com o seu casamento. Mas é minha melhor amiga. Você está acabando com o seu casamento. Ninguém pode. Ninguém pode. Intimidade é feito. Por quê? Porque toda intimidade que ela é publicada, ela deixa de ser intimidade. Deixa de ser segredo. Deixa de ser segredo. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, toda vez que você abre essa intimidade para terceiros, deixou de ser intimidade. Então, você se tornou quem você não deveria. Público no momento errado. Público no momento errado. Porque, Vlad, a gente tem uma dificuldade de reconhecer que quem nos justifica é o Senhor. Que o testemunho fala mais do que as palavras. Você está entendendo? O que testemunho é esse? Pedro fala que vai ter situações que nós não vamos falar. Nós não vamos poder pregar. Perfeito. Nós não vamos, mas nós deveremos ser. Porque mesmo que as pessoas não queiram reconhecer, mas elas vão entender o seguinte. Esse cara tem algo diferente. Porque quem vai justificar você não é você mesmo, com o seu Instagram, que eu leio a Bíblia, boto lá, tô lendo a Bíblia com a foto, sabe? Às vezes eu fico me questionando, por exemplo, eu parei de postar por uma questão simples. Eu estava me questionando se o que eu estava fazendo, de fato, era para enaltecer o nome de Cristo e estimular outros músicos a fazer o que eu faço, ou para eu tentar vender uma imagem de um César que está chegando. Show. Então eu fico nessa guerra, não tenho vergonha para dizer para ninguém que eu vivo essa guerra, e é uma guerra legítima, sabe por quê? Porque se você não reconhecer quem você é no reino, você acaba pecando pelas suas próprias palavras. Perfeito. Porque falar, mano, todo mundo fala, a gente decora um texto, a gente vê um vídeo aqui interessante e replica esse vídeo. Entendeu? Você pode ser bênção na vida de outra pessoa? Pode. A mula foi bênção, gente. Perfeito. A mula foi, mas a mula continuou sendo mula. E eu não quero ser mula, nós não... Perfeito. Nós não podemos nos convencer de que ser mula é o bastante.
Porque mula é mula, vai ficar sendo mula. Acredita, são pessoas que não é supervalorizar, ela se condiciona a ser uma pessoa especial por ter um dom que Deus deu a ela para que se manifestasse a glória dele. Mas as pessoas pegam esse dom para manifestar sua própria glória. Isso, que é o grande desafio na questão da adoração. Sabe? Que é muito É uma linha melindroso, é uma né, linha velho? tênue. É uma questão de maturidade. Exemplo, eu conheço o Hugo há um tempo e eu chegar para Hugo e dizer assim, mas o Hugo não gosta de orar. O Hugo não gosta de orar. Mas as coisas acontecem, como você falou há pouco, na vida do Hugo. Mas ninguém sabe da história do Hugo com Perfeito. Deus. Porque assim, quem justifica o Hugo é Deus. E acabou-se. Não é diferente também de uma pessoa que você vê que é ativa no ministério, tal, não sei o quê, mas ela faz aquilo e você fica naquela, será que ela está fazendo para Deus ou não? Que também é um erro você ficar o tempo todo julgando, mas seja juiz de você Analisando os outros, né? Cara, Justamente. deixa eu só fazer um comentário em cima disso aí. Tu falando essa história aí, eu me lembrei Voz de veludo. Eu não posso, não é um julgamento, mas é uma observação. Quem julgar é algo muito pesado. Mas eu vejo pessoas atuantes, orando em público, uma maravilha. mesmo. Falando, cara, coisa do louco. Mas assim, bota o primeiro pé fora da igreja, já tá pecando. Justamente. Eu acho que na verdade que ele tá pecando na igreja. Porque vive uma mentira, mano. Não posso julgar, irmão. Eu só tô falando só uma observação, entendeu? Mas... Olha assim, diz, caramba, vai chegar a dar uma dor no coração. É por isso que o evangelho, ele trata assim. Cara, isso eu acho fantástico no evangelho. Ele trata, é algo relacionado a você. Ponto. Só. Ponto. Cada um tem seu tratamento. Acabou-se. É tipo uma impressão digital. É. Cada um tem a sua. não, mas- Tu lembra da Aquela- ministração lá da referência, porque a ovelha se perdeu? Porque ela tá distante do pastor e ela gera referência em outra ovelha. Em outra ovelha. Ela se perde por foco. conta disso. E esse é o grande problema, e Hugo traz isso e acende toda essa Polêmica, traz essa né? polêmica Polêmica, que hoje, vamos cancelar, ultimamente, vamos ser ele tem cancelados. sido muito... Ele acende a bomba. Ele acende a bomba. E joga e ainda fala assim, porque é o seguinte... não quero julgar. Não. Aí o outro fala assim, não, já tá pecando dentro da igreja. Aí ele fala, eu não posso falar isso. Ele já. Mas eu entendi. Não, você tá certo. Você tá certo. O que eu Jogou quero a bomba, dizer- né? Vladimir, que tem que dizer E o que eu falei- E quem é o pastor E aqui o é que eu falei Vladimir. também então- se torna uma realidade, porque se ele tá mentindo fora, entre aspas, ele tem uma... Uma vez eu falando com um cara, disse, mano, é porque o cara é motociclista. Eu não vou... E aí Diga não, pelo amor de Deus. não, o clube é cristão, né? E o que acontece? Eu disse, não, mas aqui a gente trata como motociclista. Eu disse, mano, pessoal, a minha vida dentro da igreja e a minha vida dentro do clube é a mesma vida que eu tenho com minha filha, com minha esposa, Sim. com minha cachorra. Você é o Fernando. É, Em justamente. todos os lugares. Em todos os lugares. E a gente tem que ser Fernando diante de Deus, em mais semelhança de Deus em todos os lugares, né? Mas o que acontece? Quando falou essa questão e falou a questão de cada um tem seu problema, tem gente que quer pesar. Ah, não. Hugo tá passando. Cezinha tá falando isso porque ele não tem meu pé. Os erros dele. Justamente. As Quer questões comparar a tua de vida prova com a dele é menor que a minha. Não tem, pô. Menor que a minha, maior que a tua. Cada um Porque tem a sua. a minha prova eu suporto. A dele pode ser mínima, mas pra ele ali, aquele mínimo é muito. Justamente. Gera dor no É coração uma dele, impressão gera dor na digital. alma. Cada um tem a Cara, sua. eu não sei vocês, mas o que me incomoda muito, ele levou um tempo ainda, eu tô amadurecendo isso, é ver o cristão sendo ímpio dentro da igreja. É forte isso aí. Esse Porque termo ele que você critica falou, muito o ímpio, mas age como tal dentro da cara, igreja. isso é muito forte, tá falando muito forte no meu coração. Porque o termo ímpio vem de impiedoso. Por incrível que pareça. Eu vim saber, por incrível que pareça, vim saber um dia desse. Eu tinha uma imagem de ímpio totalmente diferente do que na verdade é. São pessoas impiedosas. Aquelas que não liberam perdão. Justo. É um ímpio. E o que tem de ímpios achando que não são. Inclusive eu. Muitas vezes Me fui encaixo ímpio. nisso, me encaixo Tu nisso. entende? E o que é perdoar? Hugo Lima.
A minha Tá com visão. falante. Não, hoje. foi uma tréplica. Não foi. Você sentiu, não foi que ele já disse... Vingança, Não, vingança. Não vou dizer vingança, é muito forte já. Não, Não vingança... vou julgar, né? Não, vingança... Não vou julgar, né? Eu vou falar em relação Não vou julgar. ao perdão na minha visão, certo? Certo. Eu tenho isso baseado em algumas situações que eu vivi. Então, perdão não quer dizer que você vai estar colado Uhum. a Certo. algumas situações mesmo que você perdoe. Certo. Concordo. Você simplesmente vai perdoar e Concordo. foi algo que lhe fez mal, Concordo. concorda? Concordo. Então pronto. Isso não quer dizer que aquilo que lhe fez mal vai voltar a ser um bem, que é algo difícil. Certo. Você vai esperar o tempo dela amadurecer, e seja o que for, Certo. e ela vir até você. Aí não é mais o seu perdão. O seu você já liberou. Agora é o dela. Da pessoa, no caso. Reconhecer. Fernando Oliveira, o que é perdão? Perdão é você abrir mão, né? Abrir mão do que você realmente queria fazer, né? Ah, o cara me fez um mal. O Boa. cara... mas aí eu queria dar um cascudo, sabe? Mas aí você olha assim, olha pro céu e diz, Senhor, eu perco. É perder, sabe? Perder. A sua vontade de Assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo. Exercer o seu... Minha linha é parecida com isso. Exercer o seu e não de Jesus, né? Então, na verdade, eu acho que não se perde, né? Porque quando você perde o seu para exercer o de Jesus, eu acho que é ganhar demais. Aí não é né? mais a sua justiça, né? É a justiça dele. De né? Deus. César Augusto. Muito nessa linha, Vlad. Não tenho muito o que acrescentar, não. É essa questão mesmo de tentar, que pra mim é um grande problema. Eu tenho um grande problema de... Sabe, eu sou muito rancoroso, velho. Mas não é um rancor danoso, mas é um rancor que me maltrata. Porque Que te ancora. você se dá tanto pra tentar exercer uma justiça que não é minha. E quando você vê que a pessoa não respeita isso e não leva isso em consideração e traz algo que te traz dor, é muito difícil reconhecer essa questão de, pronto, agora eu tenho que não levar pro coração. Estou usando muito esse termo Separar é ultimamente. difícil Certo. a gente separar. Não né? levar pro coração, sabe? Certo. Eu e Débora, a gente tem uma parada quando a gente tá muito chateado com a situação, com terceiros, a gente, não, vamos tentar levar pro coração, vamos tentar olhar com o olhar de Cristo. Porque quando a gente leva pro coração, brother, Já era. fica mais difícil, É. entendeu? Então essa Que questão mesmo, passa a tá? ser parte de você, né? Faz parte da gente. Eu queria só fechar isso aqui, por quê? Porque o que foi trazido aqui sobre ímpio, essa palavra é muito forte. Uhum. E para que a gente, todos nós, possamos entender o que é essa definição para deixar de ser. Entende? Dentro do meu ponto de vista, a questão que o Hugo trouxe, todos vocês falaram, é bem isso mesmo. Que é a questão, o perdão é um processo, e dentro do processo está muito mais atrelado e voltado a seu respeito do que aquele que provocou algo em você. E é uma decisão, pode falar. Você falando isso, a questão do perdão e algumas coisas lá na igreja vai se tratar, estudando sobre isso, sobre o perdão, como você falou, está mais atrelado a você. Então tem muitas situações que você não aceita o perdão porque você não quer. Sim, Você não quer abrir mão sim, daquilo, não. sim. Exato. É porque essa pessoa, ela constituiu sua própria justiça. Então ela olha pro outro e fala assim, não, tá errado. Como é que ele não vai sofrer? Aí como viver a fé em Cristo se você não usa a justiça de Cristo? Não, Por isso que o justo não... exatamente. aí vem aquela não é pelo que se vê. Aí vem aquela situação que eu até falei uma vez aqui, que é a questão de você escolher entre misericórdia e pedir misericórdia ou pedir justiça, né? Aham. Que a pessoa não esqueça que quando você pede justiça, Deus ele vem com escândalo, né? Não, ele vai julgar a partir Ele vai da julgar sua... você. Né? Verdade, Primeiro ele vai vir com justiça na tua vida. Se você for É aprovado... porque é justamente isso. Nós estamos muitas vezes nós estamos muito longe do evangelho do qual o Senhor nos deixou. Amém. Nós somos muito mais religiosos e praticamos aquela justiça, Legalista, os né? legalistas. Ontem foi exatamente. isso. Ao invés de viver a graça. Peraí, você foi perdoado por Deus? Foi. Então por que você não transborda esse perdão sobre as pessoas que te machucaram? Não pode ser. Então você tem que decidir a quem você está vivendo. Se é aquilo que você constituiu como verdade ou aquilo que realmente é verdade. Engraçado, tem uma canção que fala assim, quem muito foi perdoado, muito ama. Que se eu não me engano, isso é acho que não sei se é um versículo. É bíblico. E aí você vê, quem muito foi perdoado, muito ama. Mas só ama
Muito quem amado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Porque ele foi muito perdoado e ele acaba liberando perdão. Entendi. Mas só reconhece esse amor e enxerga esse amor e ama, não é? De fato, exercita esse amor, quem reconhece que foi perdoado. Porque tem pessoas que gostam de ser perdoado, gostam de ser acalentado, mas ele mesmo não libera, porque ele não reconhece isso como algo e o que gracioso, você está descrevendo a história daquele homem que foi perdoado pelo rei e não perdoou o débito que era infinitamente menor do que o dele em relação ao rei. Que é justamente a constituição da sua própria justiça. Isso. Então você é senhor de você mesmo. Ponto. Mas doeu, meu irmão, quem está dizendo que é fácil? Porque a luta, a ideia é que nós estamos lutando com alguém que nem está lutando com a gente. O nosso grande inimigo somos nós. Verdade. Então, quando você não quer perdoar, você não está lutando contra a pessoa que te fez o mal, você está lutando contra você. Então, o critério da perdão, primeiro, é estabelecer que tem que entender que isso é um processo. Não é do dia para a noite. Primeiro, perdão não é sentimento, é decisão. Opa! Tudo que está atrelado sobre decisão está atrelado ao espírito. É algo espiritual. Você tem que querer. E não sentimental. Você sabe que você tem a capacidade. Eu não consegue. A partir do momento que você abre mão dos seus próprios sentimentos e você decide, mesmo que os seus sentimentos ainda estejam ali contido por um bom tempo, até que se estabeleça o critério da governança do espírito. Amém. Você vai lutar contra você. Mas essa é a grande verdade. Porque quando você ora o Pai Nosso, você diz assim: perdoa-nos como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então o que é que você está dizendo para Deus? Você não está dizendo para mim, você está dizendo para Deus. Você está dizendo o quê? Da mesma forma que eu sou perverso em esperar que eu perdoe a outra pessoa, não, ela tem que sofrer. Para ela receber o meu perdão, ela vai ter que sofrer. Caramba. Você está dizendo para Deus assim: Senhor, não me perdoe enquanto eu não estiver sofrendo. Isso acontece tanto. Que eu possa primeiro sofrer para estabelecer em mim o critério do teu perdão. Então, quando eu entendo isso, aí às vezes a gente passa por sofrimento e não sabe por quê. Porque você orou a Deus sobre isso. Porque você não liberou o perdão como deveria. Isso aí. E o liberar do perdão, a palavra como o Netinho falou, é o seguinte: eu admito prejuízo. Que admito prejuízo. Meu irmão, eu perdi tá tudo certo, vamos esquecer, coisa e tal. E só para fechar, o critério do perdão que eu vou ouvir você, que Hugo falou, não andar junto. E deixar isso aqui bem claro, porque as pessoas confundem perdoar como restabelecer confiança. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque quando se rompe uma confiança, não depende de você reconstruí-la. Depende daquele que rompeu a confiança. Isso. O quanto ele está interessado em restabelecer. O cara, às vezes, nem reconhece que errou com você. Vai reconhecer. Pelo amor de Deus. Então, esse problema não é seu, é dele. Ok? Então, eu perdoar o quê? Perdoar é admitir não ter mágoa ou nenhum tipo de sentimento contrário do qual eu deveria ter sobre aquele que me fez mal. Porque o princípio do perdão, e vou fechar aqui, é o seguinte: é aquela mesma questão quando bate no teu rosto, você dá o outro lado. Lógico que isso fala sobre perdão, mas o contexto está um pouco mais profundo, está atrelado sobre quando te ferirem um lado do rosto, ofereça o outro lado. Esse oferecer o outro lado não está colocando a disponibilidade de receber um novo tapa, que as pessoas confundem muito isso. Mas o oferecer o outro lado, ele quer dizer o seguinte: toda vez que me machucam de um lado e eu mostro o lado ferido, eu estou querendo previamente justificar minhas ações sobre ele em relação à vingança. Isso. Você me machucou, eu vou te machucar também. Ok? Quando o Senhor diz assim, ofereça o outro lado, é como se é um recado que você está dando àquele que te feriu. E dizer o seguinte: olha só, eu escondo o lado que você me feriu e te ofereço o lado que está sadio, para mostrar para você que aquilo que você fez contra mim não mudou em nada em quem eu sou. Aleluia. Porque as suas atitudes não têm o poder de me transformar.
Porque um dia já fui eu transformado Glória por Cristo. Amém. E uma vez que eu fui transformado por Cristo, nada nesse mundo tem poder e nem autoridade de me transformar pelo que um dia eu já fui. Sou nova criatura. Aleluia. É isso que diz. Quando ele fala assim, ofereço o outro lado, é dizer assim, mostre para as pessoas que te feriram que elas não têm o poder nem a capacidade de transformar você, porque você já foi transformado em Cristo Jesus. Amém. Então a visão do perdão é justamente essa. Nós, por motivos de que fomos machucados, nós machucamos. Mas não foi isso que Deus te tirou da lama. Deus te tirou da lama para você representar Ele aqui na terra. E você cuidar de feridas e não provocar feridas. Mas você justifica pelo que fizeram a você. Você justifica os ferimentos que você faz nas outras pessoas através da mágoa que foi provocada em você. O Senhor está dizendo assim, admita o prejuízo. Estabeleça o meu caráter. E seja aquilo que eu te chamei para ser. Mas está doendo. É porque você ainda está numa visão humana. Carnal. Estabeleça o critério espiritual. Sempre Você vai será doer até o liberto ponto de que você se chama. mesmo. Exatamente. Deixa eu só falar sobre um ponto que a gente estava falando sobre liderança. E eu fiquei pensando agora, você falando assim, imagina um dos apóstolos. Ao ponto que ele chegou a conversar com Cristo quando ele descobriu do diabo, o apóstolo. Quando Cristo foi explicar ele. A que ponto o apóstolo recebeu aquilo como mágoa? Imagina. Como seria aquilo? E hoje, como seria hoje, um pastor chegando para a ovelha dele e dizendo ao liderado, meu filho, não faça isso porque está errado. Aí a ovelha, não, vou fazer. Eu vou mostrar que está certo. É assim mesmo. Já é questão de desobediência. Sim. Aí vai gerar mágoa, vai gerar conflito, briga, afastamento. A ponto que você chega a discordar tanto do seu líder, do seu pastor, da visão dele, que você começa a pregar o que você falou agora. A sua mágoa nos outros. Né? A justificar. Porque a intenção do diabo é dividir. Sabe o que significa a palavra diabo? Divisão. A palavra dia. A palavra dia, significa separação. Por isso que diabo tem dia nele, que é separação. O que é que o diabo vai fazer? Ele vai implantar situações que me afastem de César, de Hugo, de Fernando. Tudo aquilo que aproxima, tudo aquilo que une, vem do Senhor. Ele não está. Tudo aquilo que separa é do diabo. Vlad, tem certeza? Mas Deus não afasta. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem poder de tirar ou colocar alguém em sua vida, uma vez sua vida sendo de Deus, é o próprio Deus. Você não tem esse poder de tirar alguém da sua vida. Se ela está lá, é por um propósito. A não ser que você não esteja em Deus, né? Só se você não estiver em Deus. É. Então, a condição... E eu queria propor algo aqui, se a gente puder, fazer o fechamento desse programa, e a gente, no próximo programa, voltar com esse mesmo versículo, e eu vou explicar por que no próximo versículo. Pode ser? Pode. Pode Tá, mesmo? Mas antes de você encerrar, eu não sei se ainda cabe nesse programa, em relação a uma formulação geral que foi dita, por você andar com algumas pessoas, cristãs e não cristãs. A que ponto ela vai me Influenciar. influenciar? Cara, eu acho que esse é um excelente tema para um outro programa. Pode ser assim? Pode? Eu acho isso fantástico, eu já tenho até o versículo sobre Mandando isso aqui. saidinha. Não, só para fechar mesmo, que assim, o versículo que o Neto trouxe foi algo... Leia aí, Neto, por favor, de novo. Porque o que acontece? A gente falou muito do engodo, Tem que ler mesmo? mas não fechou. Não. Porque o que acontece? Por isso eu queria trazer ele no próximo programa para a gente Se especificar nele. nós estamos, basicamente é o que o nosso coração está sendo alimentado para que nós tenhamos visão, anelo pelas coisas de Deus, então é basicamente isso. Se você não estiver se alimentando de
certeza, de comunhão, de relacionamento, você vai ser exposto a mentira, a estar A dúvida. se vangloriando de um ministério que você tem como sendo a coisa na diagonal. É especial, mas é porque Deus está no trampo. No dia que a gente começar a esquecer que Deus é o centro na diagonal, ele vai definhar, velho. Porque aí vai começar a partir de nós, sabe? E nós estamos tratando de coisas espirituais. Você está entendendo? E aí, ó, Mateus 6, a partir do versículo 19, fala de versículos bem interessantes, que aqui é onde, basicamente, é a riqueza no céu. Jesus, ele fala o seguinte, ó, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e ferrugens destroem, e onde o ladrão arromba e rouba. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e o ladrão não pode arrombar e roubá-las. Pois aonde está as suas riquezas está o seu coração. E esse último versículo, existem duas vertentes. Porque a minha riqueza pode estar nas coisas de Cristo. Então meu coração vai estar nas coisas de Cristo. Tudo que eu fizer vai refletir o caráter de Cristo. Perfeito. Não tem como assim, você é juiz de si mesmo e você é o seu pior inimigo. Se você abrir brecha, isso vai ser contaminado. Mas se você estiver em Cristo, você é nova criatura, querendo você ou não. Perfeito. Querendo você ou não, porque você deixa de ser você morre para o mundo, você se torna um instrumento. Então, se o teu coração está baseado nas coisas do céu, você só vai almejar coisa do céu. Perfeito. Você vai ser um grande ministro, meu negão. Amém. Você vai tocar de uma forma esplêndida, muito bem, mas isso para você é só um detalhe. Que seja... Porque aquela Por ele, linha né? tênue entre o que é adoração sincera e o que é adoração para adorar o meu ego, você vai estar controlando e vai acontecer uma coisa interessante. Não estou dizendo que eu sou o suprassumo da história, mas eu tomo a minha vida como referência, eu não olho a vida de ninguém. Mas todas as experiências que eu passo com Cristo, eu gosto de trazer em voga, porque sou eu que estou vivendo. Domingo eu toquei na IABV Ponte dos Carvalhos com uma banda muito massa. Só música difícil para guitarrista. E negão, eu botei para quebrar. E no final da administração, meu cunhado me disse uma coisa que meu coração, na hora, se gloriou. Meu cunhado fez, negão, tu toca demais. Meu irmão, teu solo de guitarra. Sabe aquele negócio foi me dando, sabe, E depois, eu entrei no carro com ele. No meio do caminho, o Espírito Santo veio dizendo, tá vendo tu? Que tu é muito fácil de se deixar levado. Sedução. Tá vendo como é muito fácil de seduzir? É, todo mundo. Você tá vendo? Você é um então, homem. esse juízo de valor em estar colocando a minha vida em voga é porque, de fato, existe um relacionamento. Existe uma necessidade de querer. E negão foi impressionante. Eu desci do palco, andando, meu cunhado já me abraçou com essas palavras. E eu Thiago, só aqui, Thiago. ó. Não, é Evaristo. Sim. Negão, aonde tu toca, aonde tu for, meu irmão, tu é fera demais. Oxa, aquilo dali, meu irmão. Que solo foi aquele, negão? Tu fizesse eu só no... Meio que sensação maravilhosa. Porque a Bíblia diz que o corpo incorruptível é o que Não, a gente vai receber, né? De você ser reconhecido Infelizmente e é ter, isso, Não estou dizendo que meu cunhado estava movido pelo diabo, não é isso não. Mas é uma questão que você tem que se policiar, Sim. porque você é violável. Sim. Sim. Mas, infelizmente, essa linha tênue, você tem que ter maturidade e coragem para admitir. Perfeito. Porque se você não admite que isso está te trazendo um certo distanciamento de Deus, você vai sendo levado. Cara, E aí é o que acontece com muitos ministros da palavra. Que, exemplo, só vai se for um hotel tal. Ah, não, mas eu tenho que valorizar. Meu irmão, você tem que saber levar. Uma vez eu estava vendo o pastor Nicodemos falando, Augusto Nicodemos, que é da presbiteriana, mas ele falando uma coisa interessante sobre a questão de como ele aceita os convites. Ele disse que não sei hoje, mas no vídeo que eu vi, ele não se importa qual é o hotel que vai botar ele, se vai botar na casa do pastor, não sei o quê. Porque para ele, mas não é isso que acontece na normalidade. Existe sim, você tem que valorizar o irmão, isso tem que partir da igreja. Mas se você se propôs a fazer a coisa de Cristo, mano, se você for com porque minha banda, eu tenho o melhor, tira o guitarrista, meu irmão. Bota um guitarrista mais barato. Toca sem guitarra. Se vira. Mas se você quiser fazer para Deus, você tem que deixar à disposição do reino e as coisas vão acontecendo gradativamente. É porque as pessoas estão muito mais preocupadas, como foi falado aqui no programa de Hugo, estão muito mais interessados, mais preocupados com a técnica do que com a unção.
Entendeu? Não tô dizimando a unção porque eu sou técnico, estudei pra isso. Não é à toa que eu estudei a semana todinha pra tocar com essa banda. Mas uma palavra me tirou, sabe assim, a minha ministração foi real, mas eu comecei a ficar com dúvida. Será que eu estava ministrando pra Deus ou pra minha técnica? Porque eu estudei mesmo, nem balançar a cabeça direita eu consegui balançar. Por quê? Porque Concentrado. eu estava concentrado em dizer, vou fazer o meu melhor. O que eu acho interessante é que esse relacionamento ele é manifesto não fora de você, mas dentro de você. Quando escuta, é como se fosse uma bomba. Evaristo, lógico. Um cara de confiança. Cara, um homem de Deus. Justamente. Eu conheço Evaristo, a índole dele, a gente sabe que é um menino de Deus. Então ele vê e ele simplesmente descreve aquilo que viu. Justamente. Que a glória manifesta de Deus em sua vida. Ponto. Aí ele pega e fala, tem um problema? Não, porque o problema não é ele falar, é o como você recebe. O problema é quem recebe. Só que quando se recebe isso, é constituído uma auditoria, uma reunião dentro de você. Justamente. Agora aí é que tá. Quem é que tem voz ativa nessa reunião? Porque tem a alma, é uma sala como essa, aí tem a alma de César, aí tem a carne de César tá ali, tem o espírito, a carne e a alma. Aí vem o Espírito Santo, você também disse, pronto, agora vamos lá, vamos avaliar esse negocinho aqui. Vamos lá, coisa linda. Como é que tu recebeu isso aqui, alma? Menino, foi mesmo. Tu é poderoso desse jeito mesmo, Poxa, aí a alma constrangida fala assim, cara, recebi de forma errada. Não me liguei. Aí, automaticamente, a alma se coloca perante o Espírito Santo. Fala assim, Senhor, como eu sou pequeno. Porque a revelação é a luz que se acende e é revelado. Aí, naquele momento, sua alma diz assim, pequei. Me perdoa, Senhor. E eu vou me retratar. E ele começa a se retratar. Mas isso só acontece mediante a um relacionamento. Porque essa reunião, ela acontece com todo mundo. Todo mundo e a todo instante. Só que o Espírito Santo, nas reuniões, em algumas situações, fala assim, eu queria falar aqui, viu? Então, não, peraí, meu irmão, tu visse o elogio que a gente recebeu? Acabou. E não sei o quê. Ao invés de ouvir o Espírito, e não tece ali o que foi dito sobre ele. Não dá honra para a opinião alma dele. Fica tão gigante que não cabe na sala. Aí começa a sair o Espírito Santo. Verdade, começa a sair todo mundo. Meu espírito. E daqui a pouco o cara tá sozinho na sala, velho. É verdade. Por quê? Porque ele está cheio de si mesmo. Justo. A única forma de você abrir espaço para o Espírito Santo entrar em você é você se esvaziar de você. Aleluia. Essa é a grande verdade. Amém. Senhoras e senhores, terminamos mais um papo na diagonal maravilhoso e espero ter outros papos na diagonais como esse. E hoje quero agradecer aqui César Augusto, Netinho e Hugo Lima. E quero também... Eu poderia fazer uma oração? Então eu quero orar. Agora ele não mandou tu não, ficou com medo da gente fazer aquela fuinha toda no começo do é programa. uma confusão arretada. Mas hoje eu vou orar aqui no final dizendo assim, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque como o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Percebo, Deus, que tudo que foi falado aqui dirigiu-se a mim mesmo. Sim, Deus. Então a ministração, Senhor, voltado o quão eu sou pequeno, Amém. o quão nada sei, o quão eu sou vazio, Senhor. Aleluia. E a tua graça é que me sustenta. A tua graça é que é tudo, Senhor. Mas não para o outro, mas sim para mim mesmo. E uma vez que eu admito em saber, admito as minhas limitações e admito a tua graça sobre mim, a tua graça manifesta em mim, é tão grande e poderoso que transborda sobre a vida dos outros. Amém. Então louvado, exaltado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, Pai, por esse papo na diagonal. Em nome de Jesus e todos os telespectadores sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Você pode nos ajudar a pregar o Evangelho através de compartilhar esse vídeo, de fazer um comentário, de dar um like, enfim. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Xícara! Que é isso? No último é xícara. Deixa eu só...